Olá pessoal, novamente com vocês aqui, eu sou o Tarcísio Figueiredo, estamos na Associação Beneficente Espírita Francisco de Assis, na companhia de pessoas maravilhosas. Estou aqui com o seu Wagner, com a Rosane, com a Ieda, Solange, Lana, Álvaro, Tereza, seu João e a Claudinha. Hoje nós vamos falar sobre os anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. É a pergunta 496 a 521 do livro dos Espíritos. E a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: essa história de espírito protetor que fica do lado do seu protegido e acompanha o encarnado, será que ele alguma vez assim ele abandona o seu protegido, Olana? O que você acha? Não, ele jamais abandonaria. Ele se afasta da pessoa para ela andar com os próprios pés e ter oportunidade de evoluir. Perfeito. E quando ele se afasta assim, pode acontecer dele deixar o espírito, o encarnado, na companhia de um espírito ruim, mau? Pode. E aí o que acontece? Pode acontecer assim, Tereza está falando aqui com a gente. Acontece dele sofrer algumas consequências estando com um espírito ruim, assim, um obsessor, por exemplo? Acontece, porque ele tem livre-arbítrio, né? O anjo de guarda se afastou, ele permitiu que o obsessor se aproximasse e aí vai ficar ruim para ele. Esse obsessor, então, ele pode ficar usando o espírito, a pessoa que está encarnada, enquanto o espírito protetor se afasta, o obsessor pode ficar usando aquela pessoa, Álvaro? Pode, com certeza, fazer coisas que só a gente sabe, né, quando acontece, né? Não dá nem para falar aqui direito, mas... Isso por causa do livre-arbítrio? Com certeza, por causa do livre-arbítrio. Muito bom. Agora, está todo momento, acho que não, né, que a gente acabou de falar que ele se afasta, né? Então o espírito protetor não está todo momento com encarnado, por exemplo? Não está? Não, todo momento não. Tem momentos que ele se afasta, assim, mas não abandona, ele se afasta um pouco, deixando que o tutelado faça por conta própria alguma coisa também, para ver se ele cresce, se ele evolui. É isso, ele fica apenas de longe observando, mas se afastar totalmente, não. Por exemplo, o espírito, a pessoa que está encarnada, já aprendeu muita coisa boa, não está errando tanto. Dá para dar uma folguinha para o protetor? Com certeza dá. Deixar que ele haja, vai poder ver como é que ele... Mas ele não abandona, ele fica observando, né? Qualquer deslize, ele está ali pronto para atender, mas deixa ele agir por conta própria. Fiquei com vontade de perguntar um negócio a você. Se você está dando muita folguinha para o protetor. Se eu estou dando folguinha? Não, olha, sinceramente, eu acho que sim. Acho que estou, sim. Tá comportadinha? Estou comportadinha. Muito bem. E aí, Rosane, você acha que seu espírito protetor é muito legal com você? Tá sempre te protegendo? Qual a visão que você tem assim? Assim, no momento, eu acho que ele está sendo muito mesmo. Você tá precisando muito dele agora? Estou, sim. Estou. Muito mesmo. Tá com esse negócio da saúde, que tá cuidando, né? Cuidando e da aí? saúde, então eu estou melhorando. Que bom, né? É tão bom a gente ter o espírito protetor do nosso lado, né? Velando, porque até nos momentos de dificuldade, ele fica perto, nos momentos de alegria também, né? E na maioria das vezes, essa ajuda do espírito protetor, seu Wagner está aqui com um pensamento assim, circunspecto, né? Tá bem? Seu Wagner, o espírito protetor, ele ajuda a gente de maneira que a gente não consegue enxergar? Como é que você vê essa? Ou ele sinaliza: seu Wagner, tô aqui, hein? Vou te dar uma ajuda. Como é que funciona essa ajuda dele? Acho que pode ser das duas maneiras. Tanto nós podemos perceber através de uma intuição, embora às vezes a gente não se dá conta de que está sendo intuído por um amigo, né? E pode ser uma ajuda mesmo de desviar o caminho da gente, ou afastar até uma pessoa que provavelmente fosse nos prejudicar, né? Um assalto, um acidente, né? Que a gente não percebe. Pode evitar um acidente, um espírito protetor? Pode. E pode deixar também. Ele pode falar: agora que você não me obedeceu, que se ferre pra lá. E a gente também sofreu um acidente? Pode, se a gente escolher esse caminho, ele não obriga, não. Ele tem mais livre-arbítrio do que nós, porque o nosso é muito limitado, o dele é mais amplo.
Então pode haver utilidade num acidente que a gente vai sofrer por conta da permissão de um espírito protetor? Pode haver utilidade? Pode. Nada é em vão. Nada acontece à toa. Tem sempre um final bom. Aquilo que a gente acha que é ruim nem sempre é ruim, né? Ainda que não seja um final feliz, mas é um bom final. Lá na frente a gente vê o quanto foi bom ter passado por aquilo, né? Claudinho, espírito protetor recebe alguma recompensa, sei lá, milhões na conta? Milhões na conta, ele não precisa disso, não. Ele recebe a felicidade de ver o tutelado dele se saindo bem, executando o que ele precisa para o seu desenvolvimento moral. Show. Bônus hora? Recebe bônus hora ele, não? Não. Só a felicidade e o aprendizado também. Bônus horas era o dinheiro lá do nosso lar, não é isso, seu João? Sim. Tinha um bônus hora. Dá para receber um pouquinho, né? Não precisa não. Eu acho que aí seria mais ou menos como um professor com seu aluno, apesar do professor receber o salário, né? Mas é muito gratificante quando vê um aluno, ele cresce junto com o aluno, quando o aluno aprende. Ele também aprende, vai se tornando cada vez mais um professor melhor. Perfeito. Essa história de espírito protetor é muito interessante, porque eu acho que todos nós seremos um dia, se já não temos essa responsabilidade num grau menor, né? Todos nós seremos um espírito protetor. Agora, o espírito protetor, ele tem responsabilidade, seu João, pelo fracasso do seu protegido? De forma alguma. Até porque, se ele é o protetor, ele já fez tudo que deveria fazer para o crescimento do seu tutelado. Se o tutelado não logra, né, o aprendizado e tal, foi por displicência do tutelado, não do tutor, né, que ensinou tudo, fez a parte dele. Aí é a responsabilidade de quem está aprendendo. Ele já chegou, o espírito protetor, a um grau assim de hierárquico elevado, ao ponto dele não cometer erros assim? Você acha que ele já está num grau assim bem avançado e ele tem um planejamento, né, do seu tutelado, e ele tem algum domínio sobre a situação ao ponto dele não ser responsabilizado, é isso, né? É verdade. Eu acho que se aqui na nossa vida, que ainda nós temos grandes dificuldades, nós já planejamos e procuramos às vezes cumprir com o planejamento, né, que fazemos diante de um trabalho, de uma situação qualquer da nossa vida, da administração da nossa vida. Você imagina no mundo espiritual, que é um protetor espiritual, que ele tem a responsabilidade de guiar, de fazer crescer seu irmão, né, perante Deus, né? Então ele é um espírito já capacitado àquilo que ele faz. Ele funciona como criador, como Deus, né? Segundo o livro dos Espíritos, ele faz a função do Pai, né? Entendi. Ele recebe uma missão porque ele tem condições de representar bem, né, essa posição. Minha querida Solange, nova no estudo, quero saber se tem nome, o espírito protetor tem nome. Como é que é essa história do nome? Não precisa ter nome. Nós que damos o nome a ele, né? Ele pode ser qualquer pessoa. Porque ele tem muitas encarnações, né? De repente é um espírito que viveu bastante. Quantos nomes ele não deve ter, né? Mas assim, o Emmanuel tinha esse nome porque ele quis preservar o nome da última encarnação. Mas o espírito, por ser imortal, definir ele por um nome não é o mais correto, né, Solange? Não precisa ter nome, não. Ele é protetor, ele protege a qualquer momento, qualquer hora e sem nome. A gente não precisa ter nome. Não é isso que define a qualidade do espírito, o nome dele. Você acha que o nome de um espírito limita muito a condição dele? Dá um nome esse espírito aqui, por exemplo. O espírito foi Dom Pedro I. Mas ele não foi Dom Pedro encarnado, ele é muitas outras coisas. Você não acha que o nome dá um nome? Esse espírito é Dom Pedro, limita ele só naquela encarnação? Você tem essa visão, seu João? Com certeza.
O que acontece é que nós, assim, pela nossa ignorância, pela nossa maneira ainda de pensar, né, que a gente ainda raciocina muito materialmente, né, e a gente tenta personalizar alguém que não é uma persona. Rotulando. Não é? Então, querendo dar nome e tal, né? Mas quando a gente começa a entender que essas criaturas como nós não temos nome, né? Estamos numa situação muito mais, vamos dizer, mais ampla que essa de limite físico, né? A gente vai desconsiderando essa situação. Muito embora a gente nomeie até os médiuns que a gente conhece, né, que se preocuparam, depois eles mesmos, no caso do Divaldo, do próprio Chico com o André Luiz, que se preocuparam em ter um nome para aquele espírito. E o próprio espírito depois explicou: pô, eu não preciso disso, você põe um nome que você quiser. Então, isso é consequência da nossa infantilidade mesmo ainda. Então, o espírito pode usar um nome de alguém que a pessoa conheça? Ele pode usar esse nome também? Pode, claro. Pode usar. O caso do André Luiz mesmo, foi um caso desse, que ele viu lá o rapaz deitado lá, que se chamava André. Ele disse: então pode botar o nome dele lá. O caso da Joana, que já tinha vivido várias vidas com aquele nome. É o que eles fazem. Vai ficar assim: não bota não vai não. Qual é o nome que você quer que bote? Aí satisfaz logo Você vê o quanto a gente fica ligado nas questões tão pequenas, né? É tão bobagem mesmo, a gente tá ligado a bobagem, né? A gente fica achando: meu protetor, ele é assim, tem um cabelo assim, ele é alto, ele é baixo, ele é fraco, ele é preto, é branco, entendeu? Essas preocupações são infantis, né? Nossa mesmo, que a gente ainda é criança mesmo nesse sentido, né? Se preocupa com besteira, com bobagem. Também acho. Álvaro, o espírito protetor, a gente pode conhecer o espírito protetor da gente? Depende, né? Se você tiver uma evolução aí acima de 1 grau, pode até que você conheça o protetor, né? Normalmente ele não se apresenta, não. Ele não fica dando alarde, não. Ele trabalha de maneira escondidinha e tal. Mas algumas pessoas podem ver, é isso? Pode sim. É como o senhor Wagner falou. Ele estaria te protegendo, te evitando, né? Às vezes a gente volta em casa para pegar uma coisa e aquilo já está livrando um acidente. Na hora que a gente ia passar ali, ia ter uma... Aí você, se eu passasse mais um pouco, mas eu fui em casa buscando, tem coisas, ou às vezes a pessoa não quer ouvir, né? Às vezes a pessoa, deixa pra lá. Mas é um aviso e as pessoas não conseguem então perceber. Ele se comunica intuitivamente com a gente? Com certeza, toda hora. Agora depende do encarnado que acredita ou não, né? Na maneira ali da intuição, entendeu? Porque já aconteceu comigo várias vezes de falar e às vezes e aconteceu, entendeu? Eu já percebi isso várias vezes, muitas vezes. E agora eu sempre tomo conta disso, sempre se tiver que esperar, voltar para pegar, se for... A gente não tem que ter pressa aqui na Terra, né? Tem que ter paciência, né? Eu acho muito interessante o que o Álvaro falou, porque o Álvaro é médium, né? E muita gente é médium e não sabe que é médium. Às vezes você fica assim acometido de 2 pensamentos diferentes. Um que diz, faz isso, e um outro, que seria o seu, que diz, mas por que eu tenho que fazer isso, né? E a gente não sabe lidar com isso. A gente não consegue definir. O médium, quando ele está treinado, ele consegue ter a consciência do que é dele e o que não é dele, né? E aí ele consegue ter um pouco mais de controle sobre as coisas que vão acontecer na vida dele, dar um direcionamento mais acertado, né? Às vezes tu tá andando no lugar e se escuta uma voz: não, evita esse lugar aqui. Aí você evita e depois você vai saber que lugar é um lugar muito esquisito, que já aconteceram coisas ali. Olana, me diz o seguinte: o espírito protetor pode ser o seu pai? Sim,
Com certeza, depende do grau de evolução dessa pessoa. Se a pessoa tiver um nível espiritual equivalente ao meu, não. Mas se ele tiver, claro que meu pai pode ser um espírito até de luz. Muitas vezes os espíritos mais evoluídos reencarnam como nosso familiar querido para nos auxiliar a crescer também. Perfeito. Agora vou fazer uma pegadinha contigo. No mundo dos espíritos, tem pai e mãe? Não, claro que não. Somos toda uma família só, filhos do mesmo Deus. Então essa história de pai é só aqui na Terra, pai e mãe é só na Terra. Precisamos disso aí, né? Precisamos disso oriundo do nosso grau de evolução. Lá as coisas são bem diferentes. Show, muito bem, eu também acho que é por aí. Agora, um espírito mau, ele está sempre ligado a um espírito protetor? Eles andam junto, um espírito ruim com um protetor? E o que você acha? Sempre ligado, não. Pode estar ligado, né? Agora, não é obrigatoriamente o espírito mau estar ligado a um espírito protetor. Não tem nada a ver. Certo, mas um espírito mau ele pode estar ligado àquela pessoa. E o espírito protetor está de fora querendo ajudar e o espírito mau ligado àquela pessoa. Você acha que é normal um espírito mau, assim, espírito ignorante, estar ligado a pessoas? Você acha normal? Pode estar, sim. Depende da atração que ele pode ter, né? Que o pensamento atrai o pensamento. Se a pessoa também tem uma índole má, vai atrair o espírito de índole má também. E isso atrapalha o trabalho do protetor? Não, dificulta um pouco. Atrapalhar não, porque ele tem condição de vencer qualquer, né? Mas dificulta um pouco. Eu gostaria de falar só um negócio aqui a respeito do... Pode falar, querido. Não, é a respeito do nome do espírito. Está me lembrando aqui que no livro do André Luiz tem uma passagem que perguntam a ele assim, quer ver? Como é seu nome? Aí ele diz assim, pode me chamar de André Luiz, mas que não é que o nome dele não era André Luiz, não é isso? Mas ele disse que ele pode me chamar de André Luiz. Então, é uma prova que o espírito não tem o nome próprio da vida que ele teve aqui. Dizem até que ele foi o Carlos Chagas ou Evaldo Cruz, não é isso? É uma polêmica que fala sobre isso. Mas ele mandou que chamassem de André Luiz. Sabe o que eu acho? Que o espírito é tão mais do que ele foi na última encarnação, que você chamar ele pela última encarnação, está limitando ele e fala, meu Deus, isso foi tão ruim, essa última encarnação algumas vezes, que o cara está dizendo que eu sou aquele cara e eu não sou. Eu sou muito mais que isso. Eu aqui desse lado de cá, eu percebi muitos erros, inclusive, que eu cometi. Aí você chama o espírito daquele nome, fica remetendo ele a uma situação de limitação. Você concorda com isso, seu João? Claro, é exatamente isso. Acho que o Emmanuel mesmo, né, a situação dele lá em Roma, né, como senador em Roma, que ele era tão orgulhoso, tinha tantas dificuldades, né, e ele, por isso, ele se apresenta com aquela roupa dele de senador romano, exatamente para ele não esquecer da figura orgulhosa que ele fora como senador. Então, essa questão dessas lembranças, né? O espírito, depois que ele consegue superar determinadas dificuldades, caramba, ele não quer nem lembrar mais disso e tal. Ele quer lembrar no sentido de ver o quanto ele fez bobagem que não deveria ter feito, né? Que é o que a gente ainda faz, né? Muita bobagem. Perfeito. Há espírito, seu Wagner? Seu Wagner quer falar. Fala, antes que eu pergunte. Vamos botar dar uns exemplos. Não sei se vai complicar, deixa eu ir devagar. Eu acho que o espírito tem um nome como identificação. Por quê? E ao mesmo tempo eles não precisam ser identificados. Vamos supor que o meu espírito protetor fosse um que tivesse vivido em Júpiter e teria um nome de Júpiter, que eu não tenho a menor ideia de como seria esse nome. A fonética desse nome, não sei, não tenho a menor ideia. Então não adianta ele se apresentar com esse nome. E por outro lado, vamos supor que, estou sonhando agora, né, que meu anjo protetor fosse João Batista. E ele, como é um espírito iluminado, não precisa dessa vaidade, olha, eu sou João Batista. Até porque se ele disser que é João Batista, eu vou dizer que é um espírito zombeteiro, né? Mas eu acho que necessita
Não é que necessita, acho que existe uma identificação para cada espírito. Vamos supor que Jesus desse uma missão para Pedro, fala, Pedro, você vai sair em missão com Gabriel. Então, não é qualquer anjo, é o Gabriel. E não é qualquer apóstolo, é o Pedro. Então, acho que ainda precisa dessa identificação, para a gente saber de quem está falando. Embora o nome não seja conhecido, embora não haja necessidade deles se apresentarem com um determinado nome, mas para a minha limitada evolução, ainda acho que precisa de um nome. Eu acho que existe um nome. Não, sem dúvida, eu também acho que existe. Mas, assim, o que eu penso? Que quando você desencarna e você encontra espíritos igualmente desencarnados do outro lado, você identifica ele pela qualidade do que ele representa. E o nome passa a não ter importância. Você se aproxima dele ou se afasta pela lei de simpatia e reconhece a grandiosidade, a capacidade do espírito de uma forma muito intuitiva, muito mais intuitiva. E o nome é sempre aquilo que deram na Terra. Não deram esse nome no céu. Entendeu? Você acha que tem um nome lá no céu? Ele tem um outro nome no céu? Você acha isso? Não. Não, mas eu acho que, como eu falei, ele pode ter vivido em outro planeta, não pode? Pode ter vivido. Mas é que se reconhece o espírito... Eu vejo assim, em bloco, entendeu? Um conjunto de informações. Eu encontrei contigo e tu vê a tua história todinha para mim. E eu já sei quem é você. Porque no mundo espiritual, escuta só o que eu... Se referindo a ele, esse espírito de luz... Você encontrou, você identificou logo. Mas se você quiser falar comigo, se referindo a ele, de uma coisa que ele fez, de um evento que ele vai fazer... Lá no plano espiritual, as pessoas se comunicam por telepatia. Então, são os desejos, as vontades se comunicando. Não precisa de nome. Esses nomes são identificações da Terra. Aí você diz para o espírito que ele tem um nome tal, ele vai falar assim, e daí? Eu já estou entendendo o que você quer... E você sabe o que eu quero, você não precisa chamar meu nome. Eu te reconheço. Entendeu como é que é a situação? A informação vem em bloco para você, assim, bluff. Só que aquele nome, ele limita a pessoa a uma única encarnação. É assim que eu mais ou menos vejo. Mas eu entendi bem o que você quis dizer, que é importante que o espírito tenha um nome, ou em Júpiter. Não é isso que você falou? Eu quis falar, né, quando a gente encontra... com esse espírito, claro que há uma identificação, pode haver uma identificação, mas quando a gente vai se referir a um outro espírito distante, como é que eu vou saber, embora ler o teu pensamento, mesmo que seja através de pensamento, você vai dirigir o teu pensamento para um determinado espírito, e eu preciso saber que espírito é esse que você está me indicando. Não, eu entendi, mas para o encarnado... Olha só, quando a gente é encarnado... O seu João vai me ajudar, pelo amor de Deus, me ajuda, para ver se eu estou falando alguma besteira. Quando a gente é encarnado, a gente não sabe quem é a pessoa. Aí, por exemplo, eu olho para ela, eu não sei quem é ela, de verdade, por dentro dela, a história dela, eu não sei. Aí eu tenho que olhar para ela e falar, essa aí, Ieda. Quando a gente está desencarnado, eu não preciso do nome porque eu já sei quem é. Eu tenho consciência do que é. É um código que se transmite telepaticamente. E eu não preciso, eu me comunico, por exemplo, eu não chamo Ieda, venha cá, minha filha, faça tal coisa nesse trabalho conjunto que nós, espíritos superiores, estamos envolvendo. Não, eu olho para ela olha para mim, ela sabe o que eu quero e ela executa pela lei de simpatia. E olho para o outro e tal. Por que André Luiz, na minha humilde opinião, escreveu os nomes dos espíritos, né, ali? Porque, na realidade, isso é pra gente ler o livro. Entendeu? Eu já me vi do outro lado, me comunicando com os espíritos, eles comigo, e a gente não sabia o nome de ninguém. Você está entendendo, seu João? Você pode me ajudar? Claro, o teu raciocínio, para mim, é lógico. Porque aí veja só uma coisa, a preocupação nossa ainda é tão terra a terra, né, que a gente ainda está tão preocupado com a persona, que aí veja só, com todo carinho, com o seu Wagner, mas não importa se o sujeito é de Júpiter, de Saturno, de Vênus, de onde for, e o nome que ele teve lá, ele não é nada mais daquilo, ele é
um espírito. Um ser imortal. É um ser cósmico. Em qualquer lugar, ele é um ser. Não é? Ele não é o João, o Antônio, a Maria, o José. Ele é um ser. Essa dificuldade que a gente tem, e por isso que o nosso raciocínio é tão material, por conta do ego, que a gente tem uma dificuldade muito grande de descaracterizar o ego. E a gente só atende ao ego. Em quase todas as circunstâncias é o ego que fala. E quando você faz essa colocação, né, eu acho que ela é exatamente importante a gente entender dessa forma, porque imagina o espírito se ele não tem sexo, né? Não é verdade? Eu não posso nem chamar ele de mulher mais, não, nem de homem. Não, ele não é homem, não é mulher, e não precisa ir longe, não. Você pega um filme, O Amor Além da Vida, de Hollywood, que não tem nada a ver com doutrina espírita, e eles passam lá uma mensagem naquele filme fidedigna da vida espiritual, que o espírito se apresenta como mulher, depois ele se apresenta como homem. Ali é exatamente aquilo, o espírito apresenta-se do jeito que ele quiser, e com o nome que ele quiser, de quem o que o chamar. Ele não está preocupado com isso. Não é? Para nós é que existe essa preocupação. Eu não estou preocupado com essas questões ainda físicas, né? Agora, eu estou aqui no físico, então eu sou João, eu estou João, eu estou homem, eu não sou homem, eu não sou João, eu estou... Entendeu? Eu acho que é isso. Se eu não desenvolver essa capacidade, eu vou ficar sempre preso a um monte de bobagem. Com certeza. Mas isso sendo bastante gentil pro seu... Não é nada pessoal, né? A maioria das pessoas pensam dessa forma, que o nome teria que ser respeitado. Mas eu tô muito nessa vibe aqui. Você quer falar alguma coisa? Ou tá tranquilo esse assunto, seu Wagner? Não, está tranquilo, mas eu acho que eu não me fiz entender do que eu queria dizer. E também estou sem condição de me alongar mais. Eu entendo o que ele quer dizer, aceito, embora saiba que não haja a existência de sexo e nem precisa, para você ter um nome, não precisa ser um nome masculino ou feminino. Isso. Né? Mas ainda acho que existe uma identificação, que não é identificação cara a cara. Você encontra com a dona Ieda, sabe quem é, embora tenha 1000 vidas de passado, mas se você quiser mandar um recado para mim, como é que você vai fazer? Se eu estou distante. Dá um recado para quem? Eu vou passar para a Claudinha falar. Eu entendi o que o senhor Wagner está querendo dizer. Por exemplo, a gente está lá no plano espiritual. Aí eu te conheço, você me conhece. Você me convida para assistir uma palestra. Vamos lá na Sala Azul assistir uma palestra. Quem vai dar palestra? Não importa, é um espírito evoluído que está lá. Entendeu? Então é meio estranho, né? Porque eu te reconheço, você me reconhece, mas a terceira pessoa de quem a gente está se referindo, eu não sei quem é. Eu vou ver na sua mente quem é a pessoa? Ela vai aparecer para mim na sua mente? Sim, sim. Sabe qual é o seu Homero, que trabalhava com o irmão Pet? Aí logo quando ele começou a trabalhar com o irmão Pet, ele perguntou ao irmão Pet, como é seu nome? Aí ele falou Pet. Mas o que quer dizer esse Pet? Aí ele falou paz, amor, trabalho e humildade. Pet. Paz, então, amor, trabalho e humildade. Mas olha, sabe o que eu acho? Termina, seu Wagner, termina. Só para terminar, do que a Cláudia falou, tem uma palestra com um espírito muito sábio, que não importa o nome dele, mas quem organizou aquela palestra falou, vamos colocar ali fulano. Então, esse fulano, quem organizou a palestra lá, os que organizaram, quem vai fazer a palestra? Qualquer um, não, é fulano. Pra gente não importa quem está assistindo a palestra, não importa o nome dele. Mas como é que eu fiz essa organização para colocar aquele espírito ali? Quem é ele? Entendi, eu entendi. 1915? Tu já viu um quadro? Um quadro, assim, numa técnica moderna de pintura, assim, abstrato? Já viu um quadro? Já. Se eu entendo, não. Então, mas você consegue ver uma identidade ali dentro daquele quadro? Uma revolta,
ou uma transformação, ou uma... Você consegue perceber esses sentimentos dentro do quadro? Sim. E Nem sempre eu consigo identificar o que isso está me transmitindo. Aquilo ali tá muito claro, né? Tá muito claro. Não, independente de você ter uma formação assim, bastante, vamos dizer assim, matemática não seria o termo, bastante objetivo daquilo ali, que pudesse definir com muita clareza o que é, mas você consegue ver alguma coisa, algum sentimento e mais ou menos delinear o que tem ali, assim quando você olha para um quadro, como aquele ali que é uma revolta do mar, né? Você consegue ter um sentimento? Sim, mas talvez não soubesse expressar. Perfeito. Em todos os momentos, alguns sim, outros não, nem todos soubessem expressar. Perfeito. Como é que eu vejo isso? Os espíritos se apresentam assim. Aí você dá um nome para isso que você viu. Eu vou chamar esse espírito aí de furacãozinho. Aí você fala, posso chamar de furacãozinho? Ele fala, pode. Mas para outro ele pode ter outro nome, entendeu? Cara, eu acho assim, essa discussão é infindável, a gente ficaria a noite inteira discutindo isso, mas o que é mais importante que eu considero? Essas percepções da realidade espiritual que você está apresentando, Claudinha está apresentando, seu João, eu, isso é natural a gente ter mesmo, e é bom que as pessoas que estão escutando percebam, gostei dessa viagem que o seu Wagner fez, ou eu gostei da do seu João e tal. E a gente aprende nessa diversidade, porque eu acho que a doutrina é tudo isso que a gente falou. E muito mais. Entendeu? Posso contar uma historinha? Quando eu era evangelizador, eu pegava as crianças lá no centro espírita e ficava sentado com elas no jardim contando história. Então, eu me lembro que uma vez eu estava contando história assim e apareceu um caracol. E aí eu inventei a história do caracol Ambrósio. Aí, com aquelas crianças, tudo de jardim e tal. Aí um dia eu estava indo para a colônia, subindo a colônia, sozinho. Aquela rampa que tem na colônia, aquelas árvores. E aí eu senti um espírito do meu lado. Aí, quando eu senti aquele espírito me acompanhando ali, né, eu perguntei para eles, quem é você? Aí ele virou e falou assim, caracol Ambrósio. O que você entende disso? É que ele se ligou àquele sentimento da história e ele é um espírito que me ajudava na hora que eu estava trabalhando com as crianças. Só quis dizer para mim, caracol Ambrósio, para eu ligar ao trabalho que eu fazia da evangelização com as crianças, contando história, que ele também estava ali junto comigo naquele trabalho que eu estava fazendo. Aí ele só dizia, quem é você? O caracol Ambrósio. Eu liguei logo uma coisa com outra. Esse é o nome, o homem ligou ao trabalho, né? Não a persona do espírito e tal. Ele fez a ligação do trabalho, né? Para eu identificar. Você vê quanta coisa a gente aprende aqui, hein? Olha só, querida Solange, há espíritos que são atraídos por uma família, que tomam conta de uma família? Espírito protetor de uma família? Sim. Eles vêm com essa missão. De cuidar de uma família, né? De cuidar de uma família. A família já é planejada lá em cima, o espírito vir para resgatar, né? Para ter aquela aprendizagem, né? Para evoluir dentro daquela família, né? Eu acho que é isso também. Ieda, há espíritos que estão ligados a uma cidade, protetores de uma cidade? Com certeza. Cada cidade, cada país, cada um tem um espírito protetor, sim. Olana, há espíritos ligados a um país por um presidente? Não entendi. Nossa, essa daí foi para arrasar, hein? Por exemplo, o presidente chefeia uma nação. Ele que é o espírito protetor? Você está falando isso? Não, calma, Alana, calma. Tem um espírito protetor do país? Tem. E ele usaria quem para, de repente, ajudar o país? O presidente, se esse deixasse... Não, mas eu quero dizer o seguinte, há espírito... Mas você sabe se ele vai conseguir, coitado.
Gente, isso aqui não tem nada a ver com política. Mas por incrível que pareça, o espiritismo até nisso ele se mete. É ou não é? Então, é importante que saiba isso, que o espírito protetor, a minha visão, né? Ele se liga a alguém que representa uma função maior num grupo de pessoas, porque se aquela pessoa encarnada é um líder e consegue, de certa forma, influenciar o grupo, o espírito protetor teria necessariamente se ligar ao líder para poder executar o trabalho dele. Mas a gente vai aplicar tudo isso que a gente estudou agora. Se o encarnado não quiser receber a orientação do protetor, o que acontece, seu João? O protetor se afasta. Exatamente, né? Eu acho que a gente fecha bem esse estudo com isso, né, seu João? Né, galera? Então, não tem poesia hoje? Não tem? Tem? Cadê? Tá aí contigo? Alerta. Os anjos chegam do céu para consolar a humanidade, que grita, geme e chora a implorar caridade. Os canhões já se preparam para deflagrar a guerra, mas Ismael está a postos para frear todas essas feras, desfazendo o desamor que envolve em armadilha espíritos covardes que amealharam os fracos numa mesma sintonia. Meus amigos, estejam atentos, não se deixando enganar nas armadilhas dos ímpios espíritos da escuridão, que se aprazem com as maldades dos espíritos inflamados no fogo da ebulição. Avante, pois, companheiros, levantem o olhar para os céus, para que vejam a luz e fazer o seu papel de ser um trabalhador com coragem e destemor de Jesus, nosso Senhor. Aê, palmas pro poema da Ieda, show. Galera, adorei esse poema aí, muito bom. E inscrevam-se no canal, apertem as notificações aí para receber o vídeo sempre quentinho, novo, que a gente está enviando toda semana. E às vezes atrasa um pouquinho, mas a gente está enviando sempre, né? Um abraço para todos e tem que fazer o pessoal se despedir, né? Se despede aí, seu João. Boa noite, saúde e paz para todos. Claudinha. Saúde e paz para todos, excelente semana. Seu Wagner. Boa noite, que o anjo da guarda de cada um de vocês proteja cada um, mesmo sem nome. Fala, querida. Que Jesus abençoe a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Ieda. Boa noite, muita luz, muita paz. Solange. Muita paz, muita tranquilidade para esse mundo. Que bom, Lana. Boa noite para todos e que nós possamos meditar muito sobre o que nós aprendemos para tirarmos os frutos durante a semana. Muito bom, fala, Álvaro. Uma boa noite, uma boa semana para todos nós. Tereza. Boa noite, boa semana. Valeu, galera. Tchau.